Vamos entrar aqui num assunto importante. Conhecidos aí como nativos digitais, os millennials ou geração Y, são um grupo que inclui pessoas nascidas entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. Inclusive este apresentador que está aqui falando para vocês. Um público que, embora tenha crescido imerso em novidades, se mostra extremamente apegado a empregos e também à segurança. A procura por seguros de vida deixou de ser concentrada nas gerações mais velhas, inclusive passou a atrair principalmente os millennials. Hoje, eles representam os 58% da base de clientes de seguro de vida, quase o dobro da participação da geração X, que caiu para 31%. Isso mostra um apego da geração à manutenção de trabalho. E sobre esse assunto a gente conversa aqui com o Charles Varani, ele que é especialista em gestão, e Cleiton Franciscato, ele que é advogado e pós-graduado em desenvolvimento humano. Deixa eu abraçar inicialmente aqui e cumprimentar o Charles, né, que está aqui nos acompanhando. Charles, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão Verdinha. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Charles, queria que você falasse então um pouquinho a respeito desse perfil, né, que a gente trouxe aqui para o nosso ouvinte. Por que essa geração, então, é tão mais apegada à questão aí da segurança, do trabalho? É uma geração muito pé no chão, né? O que explica isso? Exato. Essa conversa sobre gerações, ela, na verdade, me parece uma discussão meio mutante, né? Porque, evidentemente, que ao longo do tempo ela vai evoluir. Essa geração é a geração que chega para ser a geração agora ativa, muito ativa profissionalmente e economicamente, a X envelhecendo, a Z vem vindo logo na sequência e a Y justamente provavelmente no seu momento mais maduro, né? Então ela herda essa preocupação e esse conservadorismo que a X carregava, essa preocupação de fato com segurança, e na verdade ela ainda não está plenamente dentro de uma vida vocacionada para propósito, que é a dizer, e um desinteresse por essas questões, digamos, mais comerciais. Então ela está bem no meio do caminho, né? O que a gente observa é que, tipicamente, é uma geração que está orientada, evidentemente, mais para questões de propósito, mais para questões de experiência e conveniência, mas que ainda busca, neste momento em que ela está constituindo família, estamos falando de uma geração entre 30 e 45 anos, ela está constituindo família, ela está entendendo que ela precisa buscar uma segurança, ela valoriza, inclusive, uma certa inteligência financeira, porque ela preza por uma independência econômica, ela preza por sua liberdade. O que a gente acaba percebendo muitas vezes é que, se a gente diz que essas novas gerações, né, têm uma conexão menor com marcas e com empresas e com seu emprego, por outro lado, esses millennials, esses Ys, que na verdade estão chegando nesse momento de maturidade da vida econômica, não somente a família influencia suas decisões, como encontrando seu ambiente de trabalho, seu ambiente de conexão, justamente porque os propósitos e os valores batem, eles acabam valorizando justamente a questão do ambiente de trabalho mais do que a gente observa para as gerações Z. Então, o que a gente vê ali são comportamentos que eu acho que são comportamentos de mercado de trabalho, tanto quanto de comportamentos de consumo que se somam, e aonde essa questão de seguro, na verdade, ganha força, ganha como um suporte e uma garantia para um caminho positivo ali, e principalmente de proteção para o seu ambiente familiar. Eu acho que é um pouco desta maneira que eu conecto todos esses temas. Deixa eu convidar o Cleiton também para a nossa conversa. Cleiton, bom dia para você, seja bem-vindo também aqui ao Conexão Verdinha. Você consegue nos escutar? Estou escutando, bom dia, Fábio, bom dia, Charles, bom dia, Conexão Verdinha, prazer estar aqui. Cleiton, a geração millennials, ela vive no meio de uma revolução, né? Porque, especialmente do campo comportamental, tecnológico, né? Quem nasceu ali no início dos anos 90 viu muita coisa acontecer de 80 para cá. Aspecto tecnológico, internet, celular, enfim, muitas coisas, o ambiente de trabalho também muda. E é uma geração que vive no meio dessa revolução, né? De transformação da sociedade como um todo.
De que maneira também isso impacta justamente no comportamento das pessoas que pertencem também a essa geração, e aí tanto do ponto de vista de mercado, de família, de comportamento, emprego. Queria que você explicasse também para a gente. Perfeito. Essa geração, ela viveu um momento analógico que o mundo estava vivendo, bem como o Brasil caminhando na busca da tecnologia. Então, essa geração, ela viu um período que não existia uma internet, ela acompanhou a entrada da tecnologia dentro da sua casa, ela presenciou muitas vezes o pai e a mãe descobrindo novas tecnologias e trazendo para dentro de casa, como um celular, o próprio computador, o desktop, aquela máquina gigante que estava dentro de casa, que hoje foi substituída pelo notebook. Ela viveu muitas experiências, porque houve uma quebra de paradigmas dentro de um comportamento doméstico. Os milênios, eles viram o pai trabalhar muito, cumprir cargas de trabalho pesadas para cumprir com as suas obrigações dentro do dia a dia. E também eles presenciaram a inclusão maior das mulheres, das mães saindo do lar e vindo para o mercado de trabalho para ajudar nas despesas mensais da família. Então, isso se tornou um hábito, e quando vira um hábito, acaba criando um comportamento, moldando a nossa mente. Então, para eles que viveram isso lá de uma pré-adolescência, vindo para uma fase adulta, eles tiveram muitos momentos significativos que eles visualizaram, que eles viveram no dia a dia. E os milênios, hoje, eles são a base principal de consumo, é a geração dos 30, 40 anos de idade, que estão criando as maiores startups no mundo. Eles perceberam que no passado, os desafios, as dificuldades que os pais viviam, eles hoje, como idealista, criam novas tecnologias para suprir aquelas dificuldades que eles viveram e viram dentro das casas do dia a dia que o pai e a mãe sofriam. Então, eles conseguiram perceber que a vida deles pode ser mudada, ser mais leve, um pouco melhor do que aquela do pai, da mãe, que trabalharam tanto, que viveram grande parte da vida deles no mundo analógico. E quando vem a internet, quando entra a tecnologia, muda totalmente o comportamento familiar. E eles perceberam que isso trouxe mais facilidade. Os milênios gostam de tecnologia. E por isso que eles buscam muitos materiais, muitos serviços, muito estudo da internet. Eles confiam neste processo porque eles sabem que no passado não tinha e se demorava muito para conquistar algo pela ausência da tecnologia dentro da casa. E essa mudança de comportamento familiar criou para eles uma perspectiva de um futuro mais leve, mais dinâmico, mais fácil, que é o que os milênios hoje buscam. Inclusive uma flexibilização no seu ambiente de trabalho. Esse é um objetivo deles também. Então tá aí, minha gente. Tivemos aí essas informações trazidas aqui pelo Cleiton Franciscato, advogado e pós-graduado em desenvolvimento humano, e também o Charles Varani, especialista em gestão, nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre essa geração, sobre a mudança no tempo, as pessoas que estão inseridas, né, dentro dessa geração e como elas se comportam, nos ajudam a entender um pouquinho mais sobre como essas pessoas estão inseridas na sociedade. Cleiton, obrigado, tá, pela sua participação. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Charles, muito obrigado também, tá, pela sua participação aqui no Conexão Verdinha. Muito obrigado. Foi um prazer participar e foi um prazer contribuir.